Fala pessoal, aulinha de hoje sobre o Estatuto dos Servidores de Barueri, questões sobre o Estatuto, né? Chegou o momento de praticar um pouquinho. Trouxe aí algumas questões, eu sempre elaboro questões procurando revisar a lei, né? Então, são questões que dá para a gente passar por diversos pontos da lei, de modo que a gente já aproveita e faça uma revisão. E se você identificar aí que você está com alguma dificuldade, né, com alguma questão aí, você viu, identificou que tem algum ponto que você ainda tá com dificuldade, volta lá na lei, revisa, né, estuda de novo, para reforçar aquilo que ainda não está bem assimilado aí na sua mente, certo? Então vamos lá, sempre tentem resolver antes de olhar a resposta. São questões que eu elaborei baseada em questões de estatutos, né? Não necessariamente de Barueri, porque a gente não tem um banco de questões do Estatuto de Barueri, mas baseado em outras questões de estatutos de servidores, certo? Então, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de Barueri, depois de 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá obter autorização de afastamento para o trato de interesse particular por um período não superior a 5, 4, 3 e 2 anos. A licença para tratar de interesses particulares. Dessa que a gente está falando, né? E aí? Qual que é o tempo dessa licença? Tempo de afastamento? Falem para mim. Resposta letra D, o tempo que o servidor pode se afastar para tratar de interesse particular pelo período de 2 anos. E lembrando que isso é possível depois de 5 anos de efetivo exercício, de acordo com o Estatuto de Barueri. Está lá no artigo 95 e 96, então o servidor público efetivo poderá obter licença, e aí, como é para tratar de interesses particulares, é sem vencimento ou remuneração. Então, licença sem vencimento ou remuneração para tratar de assuntos particulares por prazo não superior a 2 anos, certo? Então, pelo prazo máximo aí de 2 anos. A licença em apreço somente poderá ser conferida ao servidor que tenha completado 5 anos de efetivo exercício, ainda que descontínuo, contados do início de exercício no cargo efetivo. Então, depois de 5 anos de efetivo exercício, é que o servidor pode usufruir dessa licença. Próxima questão, ainda sobre licença, é uma outra aposta minha, né? Então, sobre licenças, caso você ainda tenha alguma dificuldade com relação às licenças, é um assunto importante, então volta lá na lei. Eu trouxe aqui 2 licenças em específico, licença para tratar de interesses particulares e também a licença para tratar de doença em pessoa da família. Vamos ler lá. Leonor é servidora municipal de Barueri e cuida de Margarida, sua mãe idosa. Margarida caiu, quebrou o fêmur e terá que ficar deitada, necessitando de cuidados 24 horas por dia. Tendo em vista que Leonor é a única pessoa que poderá cuidar de sua mãe, de acordo com o Estatuto do município de Barueri, é correto afirmar: não será concedida licença servidora, tendo em vista que somente é concedida a descendentes, cônjuges, companheiros, enteados até o 2º grau. B. Somente será concedida se comprovar que sua assistência é indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, recebendo pela metade sua remuneração durante o período de licença. A C fala que pode ser concedida também mediante comprovação, né, de que é indispensável a assistência, recebendo sua remuneração integral durante os primeiros 30 dias. A D somente será concedida se a mãe de Leonor contar com pelo menos 70 anos de idade, além da comprovação que necessita da assistência da filha, que não pode ser
Assistência não pode ser feita simultaneamente ao exercício do cargo, ficando sua remuneração limitada a 1/3. E por fim, a E fala: será concedida a licença servidora se Leonor comprovar assistência, não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, mas não receberá remuneração durante a licença. E aí? A, primeiro de tudo, não será concedida porque é só a cônjuge e descendente, enteado? Não. Pode ser concedida também à mãe. Então, primeiro ponto aí da incorreção aí da A. Depois, nas demais, de fato, para que a licença possa ser concedida, é necessária a comprovação da necessidade da assistência, de que a assistência é indispensável e não pode ser prestada simultaneamente ao exercício do cargo. Então, ela não pode, é incompatível ela continuar trabalhando e prestar assistência, porque requer aí o atendimento 24 horas. Então, tem que ter essa comprovação, primeiro ponto. E a remuneração, recebe ou não? Recebe remuneração. Então, todas as demais que falam algo diferente disso errado. Então, recebe remuneração integral durante os primeiros 30 dias somente. Então, todas as demais incorretas. Está lá no artigo 89. Poderá ser concedida licença ao servidor efetivo por motivo de doença no cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou ainda dependente que viva suas expensas e conste de seu assentamento funcional, mediante a apresentação de atestado ou laudo médico constando Código Internacional de Doenças, o CID, período do afastamento devendo ser submetido à comprovação por junta médica oficial, auxiliados quando necessário por outros profissionais regulamentados por conselho de classe. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável, não puder ser prestada simultaneamente ao exercício do cargo, né? Então, se puder ser prestada simultaneamente ao exercício do cargo, não vai ser concedida a licença. A licença é concedida até 30 dias sem prejuízo da remuneração, né? Até 30 dias não tem prejuízo da remuneração, continua recebendo remuneração normal, podendo ser prorrogada a licença por até 90 dias, mediante parecer de junta médica oficial, mas nesse caso sem remuneração. A prorrogação é sem remuneração, apenas os primeiros 30 dias é remunerado, certo? Então, passamos da licença, agora falando sobre formas de provimento de cargo. Então, aí, qual forma de provimento é esse? É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Tal disposição do artigo 29 do Estatuto dos Servidores de Barueri refere-se ao Instituto da aproveitamento, é reversão, é reintegração, é recondução ou é readaptação. E aí? Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Esse conceito é o conceito da readaptação. A readaptação, então, é aquela situação em que o servidor sofreu alguma limitação na sua capacidade física ou mental para o desempenho do cargo, por motivo de doença ou ainda sofreu algum acidente, algo que ocorreu com ele e causou alguma limitação para o exercício do cargo. Nesse caso, ele vai ser readaptado em uma outra função. Essa é a readaptação, né? Quando ele sofre alguma limitação, não tem mais os atributos necessários, os requisitos necessários para o desempenho do seu cargo, e aí ele pode ser readaptado em um outro cargo, em uma outra função, certo? Essa é a readaptação, está lá no artigo 25 do Estatuto, né? Então, só aproveitando aí também para revisar esses outros conceitos. O que é o aproveitamento? O aproveitamento é aquela situação em que o servidor foi posto em disponibilidade. O servidor ele pode ser posto em disponibilidade quando o seu cargo é declarado extinto ou declarado sua desnecessidade.
aí o servidor ele pode ficar disponível para ser aproveitado em um outro momento, em uma oportunidade futura, em um cargo assemelhado à função que ele exercia antes, né? Então ele vai ficar à disposição, vai ficar em disponibilidade, à disposição da administração, e quando for possível, ele vai ser aproveitado, é o aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade. Depois a reversão. A reversão é aquela situação em que o servidor foi aposentado por invalidez, porém, futuramente, ele passou por uma inspeção médica e foi visto que são insubsistentes os motivos determinantes da concessão da sua aposentadoria. Então, ele foi aposentado, porém, não existem os motivos para que ele seja ou permaneça aposentado. Então, é determinada a reversão da sua aposentadoria e ele precisa, então, retornar ao trabalho. Tomar cuidado porque são conceitos semelhantes. Então, readaptação pega pela nomenclatura. Readaptação, readaptar para um outro cargo por conta de uma limitação. Reversão, reverter a aposentadoria, porque foram declarados insubsistentes os motivos determinantes dela. Reintegração. O que é reintegração? Lembrando que no caso da reversão, se o servidor já tiver com idade da aposentadoria compulsória, aí a aposentadoria dele não vai ser revertida. A reintegração, o que é? A reintegração é o caso em que o servidor foi demitido, ou seja, ele foi acusado de praticar alguma infração e foi demitido. E depois de ser demitido, ele entrou com um processo na esfera administrativa, judicial, com recurso, e foi anulada a demissão desse servidor. Foi anulada a demissão desse servidor e determinado o seu retorno ao trabalho. Depois que ele foi demitido, foi determinado o seu retorno ao trabalho, então, né? E aí, nesse caso, como a sua demissão foi anulada, ele vai ter direito a receber as vantagens que ele deixou de receber no período em que esteve afastado. Então, retomando, a reintegração é o retorno ao trabalho do servidor demitido quando, por decisão judicial ou administrativa, a sua demissão é anulada. E aí ele vai ter direito ao ressarcimento de todas as vantagens que ele deixou de receber nesse tempo. Essa é a reintegração. A gente tem também a recondução. O que é a recondução? A recondução é, por exemplo, o servidor que é reintegrado, tem alguém que já está ocupando o cargo dele lá, né? Quando ele é reintegrado. O que acontece com essa pessoa que até então vinha ocupando o cargo dele? Se foi determinado que ele retorne no mesmo cargo. Essa pessoa que até então vinha ocupando, ela vai ser reconduzida para o cargo anterior. Ela vai ser reconduzida para o cargo que ela ocupava anteriormente. Certo? E outra hipótese de recondução é quando o servidor não é aprovado no estágio probatório também, se ele já tinha, né, já ocupava um cargo na administração. Mesma coisa nesse caso da reintegração. E a recondução ela só pode ser feita quando o servidor já ocupava um cargo anterior, né? Então ele tinha um cargo anterior, prestou um concurso e assumiu um outro. Só que aí, por reintegração do anterior ocupante ou ainda não foi aprovado no estágio probatório, ele pode ser reconduzido para o seu cargo de origem, para o cargo que ele ocupava anteriormente, certo? Então, revisamos aí essas formas de provimento. Seguindo aí falando sobre formas de provimento, trazendo uma questão sobre reversão. Então, acabamos de ver, né, sobre reversão. Essa questãozinha vai ser tranquila para vocês responderem. Segundo o Estatuto dos Servidores de Barueri, reversão é o reingresso do aposentado no serviço público municipal depois de verificado que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. E aí, acho que vocês, né, já sabem a resposta. De fato, resposta... Opa, vamos lá. De fato, a resposta letra A. A reversão é o reingresso ao serviço do servidor aposentado por invalidez, quando não subsistem os motivos determinantes da sua aposentadoria. Está lá no artigo 26 da lei, falando exatamente isso.
Então, já podemos partir para a próxima. Segundo o que consta no Estatuto de Barueri, sem qualquer prejuízo da remuneração, poderá o servidor ausentar-se do serviço em virtude de luto até por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, inclusive natimorto, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos. Por quantos dias o servidor pode se afastar do serviço, no caso de luto, dessas pessoas, né, de familiares, sem prejuízo da sua remuneração? Resposta correta, letra D, 8 dias consecutivos. E aí já aproveitar para revisar todas as situações que o servidor pode se ausentar sem qualquer prejuízo da remuneração. Então, por um dia para doação de sangue a cada período de 12 meses, por 2 dias para regularização da situação de eleitor, por 8 dias consecutivos a contar da data do evento em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, inclusive natimorto, enteados, menor sob sua guarda ou tutela e irmãos. Então, 8 dias consecutivos nessas hipóteses, casamento e falecimento dessas pessoas. Ainda por 2 dias consecutivos a contar da data do evento em caso de falecimento, e aqui 2 dias consecutivos quando for sogros, cunhados, tios, sobrinhos, primos, ascendentes ou descendentes não mencionados na linha B, no que a gente viu agora, né? Então, ascendentes, então, no caso aqui, entraria avô, né? Descendentes, netos, né? Porque pais e filhos entra aí nos 8 dias, conforme a linha B do inciso 3, certo? E um dia na data do seu aniversário. Então, tem aí também o direito de ausentar-se ao serviço por um dia no caso de aniversário, 20 dias consecutivos a contar da data do evento em caso de nascimento de filhos ou adoção a título de licença paternidade. Aqui ficou no errado, né? No inciso 7º. Esse inciso 7º é uma alteração, uma inclusão recente, 2023, né? Então, um ponto importante aí de se destacar, no caso que trata da hipótese de casal homoafetivo. A concessão prevista no inciso 6, esses 20 dias consecutivos no caso de adoção, será estendida ao servidor ao qual não for atribuída a maternidade biológica do recém-nascido ou aquele que não for contemplado com a licença gestante. Então, no caso de adoção por casal homoafetivo, um vai ter direito à licença gestante ou maternidade, né? E o outro vai ter direito à licença a título de licença paternidade, né? Do inciso 6 aí. Então, se a pessoa pegou a licença maternidade, se um dos cônjuges pegou a licença maternidade, o outro vai pegar a licença paternidade. Não vai ser concedida a mesma licença para os dois. É o que quer dizer aí nesse inciso 7º, né? Certo? Bom, próxima questão. No que se refere aos atos de que decorrerem demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, segundo o Estatuto de Barueri, o direito do servidor pleitear na esfera administrativa prescreve em. Então, o servidor ele tem o direito de pleitear, de requerer na esfera administrativa para a defesa dos seus direitos. E com relação aos atos que decorrem demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, esse direito de requerer ele vai prescrever em um determinado tempo. Qual tempo é esse? Em que tempo prescreve? Para esses casos em específico de atos que decorrerem demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, prescreve em 5 anos. E para as demais hipóteses, prescreve em 120 dias. O prazo de prescrição, quando a gente fala do direito de requerer, o direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda atos que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. E 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Então, 5 anos para esses casos, demissão, cassação,
ou ainda 120 dias para os demais casos, as demais hipóteses, certo? Próxima questão aí, falando agora sobre os deveres do servidor, né? A gente tem lá na legislação um rol extensivo de deveres do servidor público. E aí, para a gente assinalar alguns deles, qual afirmativa elenca corretamente os deveres do servidor? Então, vamos ver o que diz aí a afirmativa, o item 1, né? Não participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, salvo a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o município detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros e exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Já vamos analisar uma por uma, então. Essa primeira afirmativa aí está correta, está de acordo com a lei. De fato, a regra é que é proibida a participação em gerência e administração de empresa privada. Essa é a regra, mas cabe exceção. Se for, participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas que o município detenha participação no capital social, aí há essa possibilidade de participação nos conselhos de administração, quando o município detém parte do capital social. Outra exceção também, ou ainda em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros, e ainda quando for na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Então, essa é outra exceção. Se for essa participação for na qualidade de acionista, ou seja, ele não vai participar diretamente da administração, nem direta nem indiretamente, né? O acionista apenas, ele não participa da administração, exclusivamente nessa qualidade, né? Se ele é gerente, administrador, CEO, aí outra circunstância, né? Agora, na qualidade de acionista, cotista ou comandatário, não. Então, exceto nessas condições aí. Então, a primeira afirmativa, ok, de acordo com a legislação. Depois a segunda, não manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau civil. E aí, certo ou errado? Digam aí para mim, que eu estou escutando aqui a resposta de vocês. Errada! O que é o erro aqui? O que é o erro dessa questão? É falar que é terceiro grau. O erro está aqui, não é até terceiro grau. Não manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Não até terceiro, até segundo grau. Não utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares, salvo se devidamente autorizado. E aí? Certa ou errada? Pensem um pouquinho, gente. Não vejam a resposta imediatamente. Analisem, vejam se vocês conseguem, responder sozinho. Aqui está errada também. Essa exceção aqui não tem essa exceção. Salvo se devidamente autorizado. Não pode utilizar recurso em atividades particulares, ponto. Não tem essa exceção. Então, nossa única resposta correta é a afirmativa A, o item 1 aí, realmente. Então, vamos ler lá, São deveres do servidor, aí a primeira, a assertiva 2, aliás, tá lá no inciso 21, que fala não manter sob sua chefia, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. E, a 26, tá lá, não participar de gerência e administração, exceto participação nos conselhos de administração, direta ou indiretamente, quando o município detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestação de serviços a seus membros, e ainda é proibido exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. E depois, a 32, inciso 32, não utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição de serviços e atividades particulares, ponto, sem exceção.
Próxima questão aí, falando sobre a responsabilidade do servidor público. De acordo com o estatuto rege que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal por insuficiência de provas? E aí, tentem responder. Vamos já fazer análise das afirmativas? Mas, gente, façam isso. Coloca pause no vídeo, olha, analisa afirmativa por afirmativa, para depois observar aqui, tá, gente? Senão vocês não treinam direito. Então, a primeira, tá errado aqui o motivo, né? Não, se for insuficiência de provas, ele pode ser responsabilizado administrativamente da mesma forma. A única hipótese, aliás, as únicas, né? Hipóteses em que o servidor que for absolvido na esfera criminal vai ser absolvido também na esfera administrativa, ou seja, a absolvição vai se comunicar, foi absolvido, a absolvição na esfera criminal, enseja a absolvição na esfera administrativa também, é quando a absolvição for devido à inexistência do fato ou negação de autoria. Por quê? Pensem comigo, se o fato não aconteceu ou se o autor foi comprovado que não é ele, que não é aquele servidor acusado, eu não posso responsabilizar ele em nenhuma esfera, certo? Visto que o fato não ocorreu ou já foi comprovado que não é ele, se ocorreu não foi ele, certo? Então, por isso que nesse caso, nessa hipótese em específico, se comunica. Por que insuficiência de provas não? Porque não ter prova suficiente não quer dizer que o crime não ocorreu, que o fato não ocorreu, ou que o autor não é ele. Só quer dizer que não houve provas suficientes para comprovar que de fato é ele, certo? Então, pode ser sim que na esfera administrativa ele continue sendo responsabilizado. Então, né? Esse é o erro da A. Vamos ver a B. Configura-se abandono de cargo, ausência justificada do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Esse é o conceito de abandono de cargo? Ausência justificada do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos? Não, essa também está errada. Mas o erro aqui é nesse ausência justificada. Ó que erro bobo, né? Às vezes, você fala assim, essa é fácil de identificar que está errada. Numa lida rápida ali, você erra por bobeira, né? Às vezes você não viu que está ali, que deveria estar injustificada e está justificada, né? E aí, por bobeira, passa batido, você vai errar uma questão. Então, essa B aí está errada, porque não é ausência justificada, é ausência injustificada, né? Porque se ele justificou, ele não abandonou. Né? O abandono de cargo é quando ele some do serviço por 30 dias direto, não dá satisfação, não justifica, não apresenta atestado, enfim. Aí sim é caracterizado o abandono de cargo. Depois a C, a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas, com advertência de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. E aí? Tá certinho? Tá tudo ok? É isso daí mesmo? É isso aí, a nossa resposta correta. Suspensão é isso mesmo. Suspensão não pode exceder 90 dias, é o prazo máximo. E ela vai ser aplicada se o servidor reincidiu em uma falta que seria punida com advertência ou ainda nas demais violações das proibições constantes na lei que não enseje a penalidade de demissão, né? Então, é residual. A suspensão é uma penalidade residual. Não é punida com reincidência, não é punida com demissão, vai ser punido com suspensão, certo? E, por último, a ação disciplinar prescreve em 2 anos quantas infrações puníveis com demissão. Qual é o prazo de prescrição da ação disciplinar? Não é no caso de 2 anos, no caso de demissão. No caso de demissão não é 2 anos, é 5 anos. Vamos ver lá.
A responsabilidade, ó, o erro da primeira lá que eu expliquei para vocês, né? A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria. Configura-se abandono de cargo, ausência injustificada do servidor por mais de 30 dias consecutivos. Entende-se por inassiduidade. Aqui eu trouxe, né, de forma complementar para vocês. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante um ano. Então, tomar cuidado também com a diferença. Abandono de cargo, abandonou, faltou por 30 dias direto, 30 dias consecutivos. Inassiduidade, ele foi inassíduo, não pontual. Então, ele faltou por 60 dias ao longo do ano, não seguido, né? Não necessariamente seguido, faltou ao longo do ano por 60 dias, né? E depois, a suspensão, de fato, correta, a suspensão será aplicada no caso de residência ou falta punida com advertência, em residência nas faltas punidas com advertência, né? E da violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. Ação disciplinar prescreve em 5 anos quando for demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Lembra, demissão, quando falar prescrição, se for demissão, é sempre 5 anos. Lembra que o direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade? A gente já viu isso hoje. Então, sem falou prescrição e demissão, 5 anos é o prazo. Certo? Agora, o direito de requerer para as demais hipóteses é 120 dias. Lembrar disso também. No caso aqui, quando eu estou falando da ação disciplinar, 5 anos prescreve a ação quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo. Em 2 anos, quanto à suspensão. E 180 dias quanto à advertência. Marquem, gravem, decorem isso daí. E é isso, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa, produtiva para vocês, né? Que deu para assimilar tudo aí. Ficando alguma dúvida, manda aí pra gente. Por hora, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.